sonhar, de arquitetar, de planejar, também te deu a capacidade de realizar. Caso contrário, ele não seria fiel, não seria justo. Mas ele é fiel e justo. E se ele te deu a capacidade de projetar, de arquitetar, de sonhar, também te deu a capacidade de realizar. Queridos, nós precisamos olhar aqueles milagres que nós tanto esperamos, buscamos, queremos, com uma nova ótica. Vamos entender o texto que nós lemos. A Bíblia diz, compartilha esse texto da filha de Jairo, principal da sinagoga. Sua filha estava lá, morta. Ele estava ali lidando com aquilo que era humanamente impossível. Diga, lidando com humanamente impossível. Ele estava lidando com aquilo que era humanamente impossível, limitado. Na sua casa as pessoas choravam e pranteavam muito. Estava um alvoroço muito grande porque a menina estava morta. Queridos, muitas vezes para buscarmos, recebemos o nosso milagre, ainda que nós vivamos num ambiente onde tudo parece viver um ambiente de negatividade, um ambiente de tristeza, de choro, de alvoroço, nós precisamos ter a consciência que, independente de qualquer alvoroço, independente de qualquer ambiente, sempre existe uma esperança. Sempre existe uma esperança. Na casa de Jairo todos estavam chorando, porque a garota estava morta. Meus irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com situações, eu costumo falar que o mundo, a carne e o diabo criou diante de nós, em nosso redor, um cenário onde as possibilidades de avanços, de conquistas, são ínfimas, são pequenas. Muitas vezes nós vamos olhar para os lados, nós não vamos encontrar respostas, saídas, soluções. É verdade ou não? É por isso que Paulo nos orienta, lá em 2 Coríntios, por isso nunca desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Quer dizer que é incomparável, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diante desse cenário, nós precisamos aprender a olhar pelos olhos da nossa fé. Diante de uma situação impossível, queridos, diante de nós, aquilo que os nossos olhos veem, nós não vamos encontrar saída, nós não vamos encontrar solução, mas precisamos aprender a olhar a situação que nos cerca com os olhos da fé. Diga para o teu irmão, aprenda a questionar. Os seus olhos estão vendo. Diga de novo, aprenda a questionar. Os seus olhos estão vendo. Queridos, porque muitas vezes nós precisamos de um milagre, buscamos por um milagre, mas ao nosso redor só existem barreiras. E é por isso que nós precisamos de pôr a nossa fé em prática para romper essas barreiras, para romper estas resistências. Diga amém. Amém. Então Jairo, que vivia naquele ambiente, naquele contexto de limitações, viu que a sua esperança estava em Jesus. Diga, ele viu a sua esperança em Jesus. Então ele saiu daquele ambiente de choro, de tristeza, de negatividade, para ir ao encontro do seu milagre, para ir ao encontro de Jesus em busca da sua resposta. E aí, queridos, se iniciou algo que podemos chamar de caminhada. Diga, caminhada. Ele iniciou a caminhada rumo ao seu milagre. Ele iniciou uma caminhada rumo à solução daquilo que era humanamente impossível. E ele saiu daquele ambiente, ele saiu daquele contexto, ele se levantou e foi até a sua esperança. Esse milagre começa lá no versículo 21, que diz assim, no capítulo 5: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele
um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Queridos, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Irmãos, ele se aproximou de Cristo, se prostrou e insistentemente suplicou para que Jesus fosse à sua casa, para que aquilo que era humanamente impossível tornasse possível. Queridos, e aí nós vamos entrar numa parte um tanto interessante. Amigos de Jairo, pessoas que seguiam a Jesus, que faziam parte da multidão que acompanhava o mestre, viu que Jairo estava prostrado e orando, suplicando insistentemente pelo milagre, pelo Senhor. Aqueles amigos de Jairo, aquela multidão que seguia Jesus, se virou para Jairo e disse: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Irmãos, sabe o que isso quer dizer, queridos? Que quando você se levantar e buscar e caminhar em direção ao teu milagre, você vai encontrar resistências. Diga para o teu irmão: resistência. Não se engane, queridos. Quando você buscar pelo teu milagre, quando você buscar pelo Senhor, você vai encontrar resistência. Quando você, queridos, for se levantar, se erguer e caminhar na direção do teu milagre, você encontrará resistência. O interessante, queridos, é que foram as pessoas, os amigos de Jairo e pessoas que seguiam Jesus, que se viraram para Jairo e disseram: por que incomodas o mestre? A tua filha morreu. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que muitas vezes as pessoas que deveriam nos motivar serão as primeiras a nos desanimar. Amém ou não amém? Amém. Às vezes as pessoas que deveriam nos dar uma palavra de motivação, as pessoas que deveriam nos dar uma palavra de ânimo, são aquelas que serão as primeiras a nos desanimar, a nos desmotivar. Isso é uma resistência. Diga: isso é resistência. Queridos, vem das pessoas que menos você espera. Eu quero te dizer algo, queridos: não se engane. Quanto mais reto você caminhar, mais resistência você vai encontrar. Quanto mais próximo de Deus você estiver, não se engane, mais inimigos você vai ter. Diga: é verdade. É verdade. Isso é verdade, irmãos. E aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Havia uma multidão que seguia Jesus. Essa multidão se virou para Jairo e disse: olha, por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Queridos, as pessoas podem olhar para você e dizer: olha, o teu projeto acabou. Queridos, os teus sonhos já não vão se realizar. Você já tentou uma vez e fracassou. Não adianta mais tentar. Queridos, a multidão vai te dizer isso. Fala para o teu irmão: a multidão vai te dizer isso. Preste atenção, queridos, eu quero que você compreenda algo. A multidão nem sempre está com a razão. É interessante que esse é o único milagre da Bíblia que é interrompido por outro milagre, o da mulher do fluxo de sangue. Aí no versículo, olha só, no versículo 24 diz assim: foi Jesus com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Grande multidão o seguia fazendo o quê? Comprimindo-o. Olha que interessante. Daí para frente compartilha a cura do milagre, a cura da mulher do fluxo de sangue. Olha que interessante. Vem cá, pastor Santos, por favor. Vem cá também, queridos. Olha que extraordinário. Olha que eu vou te provar como nem sempre a multidão está com a razão. A Bíblia diz que Jesus caminhava e as multidões o comprimiam. Algumas tradições dizem que as multidões o apertavam.
Queridos, isso quer dizer que eu sou Jesus e essa é a multidão. Então Jesus andava e a multidão apertava. A multidão estava apertando a Jesus. Diga comigo, a multidão estava apertando a Jesus. Quando Jesus caminhava, a multidão estava lá apertando ele, comprimindo ele. De repente chegou uma mulher enferma, mulher fluxo de sangue, 12 anos. Se aproximou de Jesus e tocou nas vestes. Nas mesmas vestes que a multidão estava tocando. Nas mesmas. Só que para a multidão não saiu virtude. Saiu para aquela mulher. Por que se a multidão estava tocando nas mesmas vestes? Obrigado, irmãos. Sabe por quê, queridos? A unção de Deus só flui para quem tem propósito. Diga para o teu irmão, a unção, a virtude de Cristo só flui para quem tem propósito. Queridos, não basta fazer parte da multidão, tem que ter propósito. Queridos, você caminhar com a multidão não significa, queridos, que você está no propósito. A maioria não está, queridos, a maioria não está com a razão. Diga para o teu irmão, a maioria não está com a razão. O interessante nesse texto é que Jesus para, sente que saiu virtude, sente que saiu poder, e ele para e diz: quem me tocou? Aí o irmão da multidão, que devia ficar calado, né, irmão, disse: mas Senhor, não vê que a multidão te oprime, te aperta? E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? É melhor ter ficado calado, sim ou não, irmãos? Jesus disse: olha, alguém me tocou de uma forma diferente, de mim saiu virtude. Queridos, você não tem que fazer parte da multidão, tem que ter propósito. Aleluia. Diga amém. Amém. Você não tem que cantar as mesmas músicas porque todo mundo está cantando. Você não tem que fazer uma coisa porque todo mundo está fazendo. Você tem que fazer aquilo que Deus te direciona para fazer. A Bíblia nos ensina que toda comparação é tola. Por quê? Porque sempre vai haver alguém melhor do que você, sempre vai haver alguém pior do que você. Na passagem de 2 Coríntios, Paulo nos ensina que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, é incomparável aquilo que Deus tem para você. Você não precisa ir pela cabeça da multidão. Queridos, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19 que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. A multidão às vezes te impede de ver o propósito. A multidão às vezes te impede de ver aquilo que Jesus tem para você. Amém ou não amém? Amém. E aí, queridos, aqui teve que subir numa árvore. Isso é profético, isso é uma revelação, isso é um rema. Queridos, às vezes tem, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você tem que sair da multidão. Você tem que aumentar o seu nível. O grande avivalista George Whitefield, um grande avivalista inglês, os livros contam que ele pregava numa pequena plataforma de madeira, que ele mesmo havia feito com suas mãos, e sem uso de equipamento de som nenhum, sua voz podia ser ouvida a 1 quilômetro de distância, e a 1 quilômetro de distância as pessoas aceitavam Jesus. Você entende o que é isso? Isso aconteceu porque um dia ele declarou: Senhor, eu quero ser um crente fora do comum. Ele não se conformou em ser parte da multidão. Às vezes, queridos, a exemplo disso que aconteceu com Jairo, a multidão, interessante, que a multidão acabou de presenciar a cura da mulher de fluxo de sangue. A multidão acabou de presenciar o milagre, se vira para Jairo, alguns segundos depois, se vira para Jairo e diz: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Queridos, acabou de ver o milagre. Mas aí se vira para o irmão e libera uma palavra negativa. Meu irmão, olha como são as coisas. Vou entrar aqui no contexto pastoral. Eu sou pastor de igreja, eu posso dizer isso. Irmãos, tem gente que libera uma palavra negativa na vida do irmão e ainda diz: eu falo o que penso. Estou sendo sincero. Irmãos, isso me dá uma raiva, pastor. Fala o que pensa, queridos. Falar o que pensa não significa falar conforme a verdade.
Diga amém. Amém.